Quando Julia começa a ver e ouvir seu melhor amigo Carlo Acutis, meses após sua morte, ela se vê dividida entre a razão e o inexplicável. Mas essas aparições não são coincidência. Carlo retorna com uma missão inacabada, um projeto secreto que pode transformar a vida de milhares de pessoas. Entre o ceticismo e a fé, Giulia embarca numa jornada espiritual extraordinária que a levará aos limites de sua própria crença, descobrindo que alguns laços transcendem até mesmo a morte. Antes de começarmos esta história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. A chuva tamborilava nas janelas do quarto de Giulia Martelli, enquanto ela encarava a tela vazia do computador. 6 meses haviam passado desde o funeral, mas o vazio deixado por Carlo ainda pulsava como uma ferida aberta em seu peito. Ela ajustou os óculos de armação vermelha e tentou se concentrar no trabalho da faculdade de literatura, mas as palavras dançavam sem sentido diante de seus olhos cansados. O apartamento em Milão estava silencioso demais naquela terça-feira chuvosa de março. Desde que Carlo partira em outubro passado, Giulia havia desenvolvido um medo estranho e persistente do silêncio. Ele trazia consigo memórias que ela não estava preparada para enfrentar. As risadas compartilhadas nos corredores da escola católica que frequentavam, as discussões apaixonadas sobre fé e tecnologia durante os intervalos, a forma como os olhos castanhos de Carlo brilhavam intensamente quando ele falava sobre seus projetos ambiciosos de catalogação dos milagres eucarísticos ao redor do mundo. Você precisa continuar vivendo, Giulia. Sua mãe repetia todas as manhãs com preocupação crescente no rosto. Mas como se continua vivendo quando metade de sua alma foi brutalmente arrancada do mundo? Como se respira quando cada inspiração parece trair a memória de quem não pode mais respirar? Foi então que ela ouviu aquela voz familiar. Ainda usando esses óculos horríveis, Gil? Giulia congelou completamente. Seu coração disparou violentamente contra as costelas. A voz era absolutamente inconfundível. Aquele tom brincalhão característico, levemente rouco, com o sotaque milanês que ela conhecia desde os 12 anos de idade. Lentamente, muito lentamente, com as mãos tremendo visivelmente, ela virou a cadeira giratória. Carlo estava ali, parado, perto da estante. Não como uma aparição translúcida e etérea dos filmes de fantasma, mas sólido, tridimensional, completamente real, vestindo a mesma camisa xadrez azul e branca que usava no último dia em que se viram no hospital. Seu cabelo escuro e ligeiramente ondulado estava bagunçado da forma característica que sempre fora, e ele sorria. Aquele sorriso gentil e tranquilizador que sempre conseguia acalmar qualquer tempestade emocional. Você não é real, Giulia sussurrou, sua voz tremendo descontroladamente. Você não pode ser real. Você morreu. Eu estava lá no funeral. Eu vi seu caixão sendo enterrado. Define real para mim, Carlo respondeu calmamente, sentando-se na beirada da cama com a mesma naturalidade descontraída de sempre. Filosoficamente falando, a realidade é apenas nossa percepção sensorial, interpretada e processada pelo cérebro. Se você me vê claramente e me ouve nitidamente, não sou real o suficiente para esta conversa? Era exatamente palavra por palavra o tipo de resposta que Carlo daria. Ele sempre adorava transformar conversas simples em debates filosóficos complexos. Giulia sentiu as lágrimas quentes queimarem violentamente seus olhos. Estou enlouquecendo. Estou literalmente enlouquecendo de saudade e solidão. Ou... Carlos se inclinou para a frente intensamente, os olhos castanhos sérios agora, perdendo toda a brincadeira. Você está sendo chamada para algo infinitamente maior do que você imagina. Gil, eu não tenho muito tempo disponível para explicar tudo detalhadamente. Preciso urgentemente que você confie em mim como sempre confiou durante todos esses anos.
Como posso confiar cegamente em uma alucinação visual? Julia limpou as lágrimas salgadas com raiva e frustração. Os médicos especialistas me avisaram explicitamente que o luto profundo poderia causar esse tipo de experiência. Eu devia estar tomando religiosamente os remédios antidepressivos que... O projeto dos milagres digitais. Carlo a interrompeu bruscamente, sua voz urgente e apressada. Você lembra perfeitamente do servidor secreto? Aquele sistema específico que eu nunca mostrei para absolutamente ninguém? Julia piscou várias vezes, confusa. Como sua imaginação subconsciente poderia saber especificamente sobre aquilo? Carlo havia mencionado muito brevemente, aproximadamente 3 semanas antes de adoecer gravemente, que estava trabalhando intensamente em algo especial e revolucionário, mas nunca havia revelado detalhes concretos. Ela havia simplesmente assumido que era apenas mais uma de suas catalogações meticulosas de milagres eucarísticos documentados. Eu lembro muito vagamente de você mencionar algo assim. Não era só catalogação simples, Jill. Era algo extremamente maior e mais ambicioso. Carlos se levantou energeticamente e começou a andar pelo quarto pequeno, exatamente como fazia quando estava verdadeiramente animado com alguma ideia revolucionária. Eu estava desenvolvendo cuidadosamente um sistema complexo, uma espécie de rede social global de oração conectada digitalmente através da internet. Um lugar virtual, onde pessoas do mundo inteiro pudessem compartilhar autenticamente suas necessidades mais profundas, suas dores mais intensas, e outras pessoas pudessem orar especificamente e intencionalmente por elas, através de conexões reais. Não era meramente tecnologia fria, era comunhão verdadeira e autêntica, como a igreja primitiva deveria ser originalmente. Julia ouvia completamente hipnotizada, cada palavra ressoando profundamente. Isso era tão intensamente característico de Carlo, sempre tentando criativamente usar a tecnologia moderna para aproximar as pessoas de Deus, nunca jamais para afastá-las ou isolá-las digitalmente. O problema fundamental, Carlo continuou seriamente, olhando pensativamente pela janela embaçada para a chuva persistente lá fora, é que eu não terminei completamente o projeto. O sistema está funcionalmente lá, operando parcialmente, mas falta o verdadeiro coração dele. Falta a peça essencial que transforma dados brutos em amor genuíno, algoritmos matemáticos em compaixão humana real. E essa peça absolutamente crucial, Jill, só você especificamente pode colocar adequadamente. Eu? Julia riu completamente sem humor algum. Carlo, eu mal sei ligar um computador direito sem ajuda. Você era o gênio absoluto da programação avançada. Eu sou apenas uma estudante medíocre de literatura que... Você é a pessoa com mais fé genuína e autêntica que já conheci em toda a minha vida. Carlo disse firmemente, virando-se intensamente para ela com profunda convicção. E fé verdadeira não é absolutamente sobre respostas prontas ou certezas absolutas inquestionáveis. É fundamentalmente sobre confiar quando tudo parece completamente impossível. É sobre amar incondicionalmente quando é infinitamente mais fácil odiar. É sobre continuar persistentemente quando desistir seria drasticamente mais simples e conveniente. Julia sentiu algo poderoso se mover profundamente dentro de seu peito, algo que havia estado completamente dormente desde o funeral sombrio. Por que especificamente eu? Ela perguntou vulneravelmente, sua voz um sussurro frágil. Por que exatamente agora, neste momento? Porque chegou precisamente a hora determinada. Carlo respondeu simplesmente, com absoluta certeza. E por que você é infinitamente mais forte do que jamais imagina? As coordenadas digitais específicas estão escondidas no livro que te dei carinhosamente no meu aniversário de 15 anos. A caixa de música vintage com os acampamentos de verão da juventude. Você naturalmente vai saber exatamente o que fazer quando encontrar.
Antes que Júlia pudesse responder adequadamente, antes que pudesse formular qualquer uma das milhões de perguntas urgentes que gritavam caoticamente em sua mente confusa, Carlo começou gradualmente a desvanecer visualmente. Não desapareceu repentinamente. Foi progressivamente como se a realidade física ao redor dele ganhasse mais força e densidade, enquanto ele simultaneamente perdia definição e solidez, até que houve apenas o quarto vazio novamente e a chuva monótona na janela. Júlia ficou completamente imóvel por longos minutos intermináveis, tentando desesperadamente processar o que acabara de acontecer inexplicavelmente. Seria loucura procurar por algo concreto baseado numa visão possivelmente alucinatória? Provavelmente sim. Mas também seria loucura ignorar algo que parecia tão intensamente real, tão urgentemente importante. Com as mãos visivelmente trêmulas, ela foi determinadamente até a estante onde guardava cuidadosamente os livros que Carlo lhe dera carinhosamente ao longo dos anos de amizade. O volume específico de seu aniversário de 15 anos era uma edição antiga bem conservada de A História de uma Alma, de Santa Teresinha de Lisieux. Júlia o abriu extremamente cuidadosamente, folheando reverentemente as páginas amareladas até que algo fino caiu. Um pequeno cartão branco com uma sequência misteriosa de números e letras escritos com a caligrafia característica de Carlo. Coordenadas digitais precisas. Durante os 3 dias seguintes absolutamente angustiantes, Júlia se debateu intensamente entre a racionalidade científica e a fé religiosa. Consultou discretamente um padre experiente na paróquia, onde Carlo costumava servir fielmente como coroinha. As formas misteriosas como Deus se comunica conosco são profundamente enigmáticas. O padre idoso disse cuidadosamente, pesando cada palavra. A Igreja Histórica reconhece oficialmente que nem todas as experiências espirituais podem ser completamente explicadas pela lógica humana. O importante sempre é discernir cuidadosamente os frutos resultantes. Se isso te aproxima genuinamente de Deus e do bem comum, pode legitimamente ser um chamado autêntico divino. Júlia também marcou rapidamente uma consulta com uma psicóloga renomada, absolutamente determinada a descartar qualquer problema mental grave. Após 2 horas intensas de avaliação psicológica detalhada, a profissional foi completamente clara e direta. Você definitivamente não apresenta sinais clínicos de psicose ou dissociação patológica. O que você descreveu detalhadamente pode ser uma forma de luto complexo, mas não necessariamente patológico. Muitas pessoas relatam experiências sensoriais intensas, envolvendo entes queridos falecidos recentemente. Não é necessariamente doença mental, é simplesmente a forma como nossa mente processa perdas significativas e traumáticas. Mas absolutamente nenhuma explicação médica ou teológica acalmava suficientemente o turbilhão emocional dentro de Júlia. Ela precisava desesperadamente saber a verdade completa. Na noite tranquila de sexta-feira, quando seus pais finalmente saíram para jantar com amigos, Júlia finalmente digitou nervosamente as coordenadas no computador antigo. Elas levavam diretamente a um servidor privado extremamente protegido, bloqueado por senha complexa. Ela tentou ansiosamente várias combinações diferentes, datas de aniversário de Carlo, nomes de santos favoritos, passagens bíblicas que ele citava frequentemente. Absolutamente nada funcionava adequadamente. O que você esperava realmente? Ela murmurou frustrada para si mesma, batendo irritada na mesa. Que fosse ridiculamente fácil e óbvio. Tente a Missiper sempre. Júlia girou a cadeira tão violentamente rápido que quase caiu desajeitada no chão. Carlo estava ali, novamente, milagrosamente, sentado confortavelmente na poltrona perto da estante, com a mesma solidez física da primeira vez impressionante.
Amigos para sempre, ele repetiu pacientemente, sorrindo nostalgicamente. Nossa senha secreta quando éramos crianças ingênuas. Você lembra perfeitamente? Com dedos visivelmente trêmulos, Giulia digitou cuidadosamente as palavras em italiano. O servidor se abriu instantaneamente. O que ela viu a deixou completamente sem ar respirável. Não era meramente um site simples ou um aplicativo básico comum. Era um ecossistema digital completo e sofisticado. Mapas interativos, coloridos, mostrando pedidos de oração ao redor do mundo inteiro. Conexões sendo formadas constantemente entre pessoas que nunca se conheceriam de outra forma possível. Histórias comoventes de transformação, documentadas cuidadosamente em vídeo e texto detalhado. Milhares de pessoas já estavam ativamente usando o sistema, mesmo tecnicamente inacabado. Isso é absolutamente incrível, Giulia sussurrou reverentemente, rolando maravilhada pelas páginas infinitas. Carlo, isso é absolutamente extraordinário e revolucionário. Era para ser exatamente assim. Ele respondeu calmamente, com uma ponta de tristeza perceptível na voz. Era para ser minha forma de continuar servindo fielmente mesmo depois. Bem, depois de partir, mas está tecnicamente incompleto. Vê aquela seção ali específica? Ponte de compaixão. Ela deveria conectar inteligentemente pessoas que passaram por traumas similares, criando redes de apoio baseadas em experiência compartilhada autêntica. Mas o algoritmo está fundamentalmente errado. Está conectando pessoas por dados demográficos frios, não por necessidades espirituais reais profundas. Giulia estudou atentamente o código complexo exibido. Ela realmente não entendia absolutamente nada de programação avançada, mas conseguia vagamente ver o problema. Era excessivamente mecânico demais, frio demais, desumano. Faltava a humanidade profunda que Carlos sempre infundia naturalmente em seus projetos. Como eu conserto isso tecnicamente? Ela perguntou vulneravelmente. Eu não sei programar, Carlo. Eu mal entendo superficialmente o que estou vendo na tela. Você não precisa programar tecnicamente, Carlo disse suavemente, com ternura. Você precisa sentir profundamente, precisa trazer sua experiência pessoal de dor, de perda traumática, de busca por Deus em meio ao sofrimento intenso. Precisa humanizar o que eu deixei técnico demais. Há um arquivo específico ali, Coração TXT. Abra-o imediatamente. Giulia abriu nervosamente. Era um questionário longo e complexo, cheio de perguntas profundas sobre dor emocional, esperança, medo existencial e fé religiosa. Perguntas que iam muito além de estatísticas. Perguntas sobre a alma humana. Eu criei isso cuidadosamente, Carlo explicou detalhadamente. Mas nunca tive coragem suficiente de responder completamente e honestamente. Porque para fazer isso funcionar adequadamente, eu precisaria primeiro processar minha própria dor, meus próprios medos de morte. E, bem, fiquei sem tempo suficiente. Mas você, Gil, você passou pelos últimos 6 meses vivendo intensamente tudo isso. Você tem as respostas autênticas que eu nunca pude dar. Giulia sentiu lágrimas quentes escorrerem abundantemente pelo rosto. Você quer que eu abra meu coração para um algoritmo frio? Quero que você abra seu coração para o mundo inteiro, Carlo corrigiu gentilmente. O algoritmo é apenas o meio técnico. Quando você responder essas perguntas com total honestidade brutal, quando você despejar sua dor e sua esperança nesse sistema, ele vai aprender organicamente. Vai entender profundamente que conectar pessoas não é sobre dados estatísticos. É sobre reconhecer a humanidade compartilhada universal. É sobre dizer sinceramente, eu também passei por isso e sobrevivi, e você também vai sobreviver. Giulia olhou intensamente para a tela brilhante, depois para Carlo. E se eu não conseguir? E se minha dor for grande demais para transformar em algo útil? Carlo se levantou e caminhou até ela. Giulia sentiu,
ou imaginou sentir, uma mão leve em seu ombro, suave como uma brisa, mas reconfortante como um abraço. A maior mentira que o mundo nos conta, ele disse profundamente, é que nossa dor é inútil. Mas Deus não desperdiça nada, Gil. Cada lágrima que você chorou, cada noite que você questionou por que eu tinha que partir, cada momento em que você quis desistir, mas continuou, tudo isso tem propósito divino. Você só precisa ter coragem de compartilhar. Depois que Carlo desvaneceu novamente, Giulia ficou sozinha, com o questionário brilhando na tela. Ela respirou fundo e começou a digitar. As horas se transformaram em dias. Giulia se viu trabalhando no projeto quase obsessivamente, mas era uma obsessão diferente do luto paralisante que a consumira antes. Era produtiva, com propósito claro. Ela respondia às perguntas, revisava as conexões que o sistema fazia, testava e ajustava constantemente. Carlo aparecia ocasionalmente, nunca por muito tempo, sempre com orientações específicas. Às vezes, Giulia se perguntava se estava criando as aparições para justificar continuar o projeto. Outras vezes, os detalhes eram tão específicos, tão além de seu conhecimento, que ela não conseguia atribuir tudo à imaginação. O verdadeiro teste veio 3 semanas depois, quando Giulia decidiu criar um perfil anônimo e postar sobre sua própria perda. Ela escreveu sobre Carlo, sobre a amizade deles, sobre o vazio que sua morte deixara. Dentro de horas, dezenas de pessoas responderam, não com platitudes vazias, mas com histórias próprias de perda, de luto, de sobrevivência. Uma mulher na Argentina escreveu sobre perder sua filha. Um homem nas Filipinas compartilhou sobre o amigo de infância que morreu em um acidente. Uma adolescente na Irlanda falou sobre a professora que a inspirara antes de sucumbir ao câncer. E todos eles, ofereceram não apenas condolências, mas conexão real, orações específicas, compreensão genuína. Giulia percebeu, com um aperto no coração, que Carlo tinha razão. Sua dor não era inútil, estava criando pontes. Mas a verdadeira transformação veio quando ela conheceu Teresa digitalmente. Teresa era uma mulher de 53 anos que vivia em Roma. Seu filho de 16 anos havia morrido de leucemia 2 anos antes. E ela estava à beira do suicídio quando encontrou o projeto de Carlo. Ela enviou uma mensagem privada para Giulia e elas começaram a conversar diariamente. Eu perdi minha fé quando perdi meu filho, Teresa escreveu. Como um Deus amoroso poderia permitir isso? Como eu poderia acreditar em qualquer bondade no universo? Giulia entendeu perfeitamente. Ela havia feito as mesmas perguntas atormentadoras. Durante semanas, elas conversaram profundamente. Giulia compartilhou sua própria jornada, não oferecendo respostas fáceis, mas simplesmente andando ao lado de Teresa através da escuridão. Ela falou sobre como Carlo a ensinara que fé não é ausência de dúvida, mas escolha de confiar apesar da dúvida. Como amor é mais forte que morte, porque continua transformando o mundo mesmo depois que a pessoa parte. Carlo costumava dizer, Giulia escreveu numa noite, que a Eucaristia era o maior milagre, porque provava que Deus escolheu permanecer conosco de forma concreta, mesmo quando parece impossível. Ele acreditava que nós somos chamados a ser Eucaristia uns para os outros, a ser presença real de Deus na vida das pessoas. Talvez seja isso que seu filho ainda é para você, presença real, mesmo na ausência física. Foi Teresa quem sugeriu que Giulia tornasse o projeto público. Isso não pode ficar escondido, ela insistiu. Há milhares de pessoas como eu, desesperadas por conexão real, por esperança que não seja superficial. Você precisa compartilhar isso. Giulia hesitou. Tornar o projeto público significaria revelar seu envolvimento, talvez até explicar como ele começou. Significaria se expor ao ceticismo, às críticas, às inevitáveis perguntas sobre sua sanidade mental. Foi quando Carlo apareceu pela última vez. Desta vez, Giulia estava na pequena capela perto de sua casa, ajoelhada diante do Santíssimo.
Ela vinha ali toda noite, buscando clareza sobre o que fazer. E ali, na quietude quebrada apenas pelo farfalhar das velas votivas, ela sentiu mais do que viu sua presença. Você está pronta, Gil? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Pronta para quê? Julia sussurrou. Para ser ridicularizada? Para que digam que estou usando sua memória? Para que questionem se realmente vi você ou se apenas enlouqueci de luto? Pronta para confiar, Carlo respondeu, sua voz ecoando suavemente no espaço sagrado. Confiar que Deus usa vasos imperfeitos. Confiar que sua história, por mais estranha que pareça, pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. Confiar que o amor que compartilhamos não terminou, apenas mudou de forma. Julia sentiu lágrimas quentes escorrem por seu rosto. Eu tenho tanto medo, Carlo. Eu sei. Mas medo não é o oposto de fé. É o lugar onde fé nasce. Coragem não é ausência de medo. É decidir que algo importa mais que o medo. E se ninguém acreditar em mim? E se alguém acreditar? E se uma única pessoa encontrar esperança através dessa história? Não valeria a pena? Julia sabia que ele tinha razão. Ela sempre soubera. Você vai me ver de novo? Ela perguntou, sua voz pequena como de uma criança. Houve uma pausa longa. Quando Carlo falou novamente, sua voz carregava uma ternura que partiu e curou o coração de Julia simultaneamente. Você nunca deixou de me ver, Gil. Eu sempre estive aqui, em cada ato de bondade que você pratica, em cada pessoa que você ajuda através do projeto, em cada momento que você escolhe amor em vez de amargura. Não é sobre aparições ou visões. É sobre reconhecer que os que amamos nunca realmente nos deixam. Eles se tornam parte de quem somos. E então, pela última vez, Julia sentiu aquela presença se dissolver, mas diferente das outras vezes, não sentiu vazio, sentiu plenitude, compreensão, paz. O lançamento do projeto aconteceu 3 meses depois. Julia criou um vídeo simples contando a história, toda a história. As aparições de Carlo, o projeto inacabado, sua jornada de luto à missão. Ela esperava ceticismo, talvez ridicularização. O que recebeu foi muito diferente. Milhares de pessoas compartilharam suas próprias experiências de perda e conexão. Alguns haviam tido experiências similares com entes queridos falecidos. Outros simplesmente se identificaram com a busca por significado em meio à dor. Psicólogos comentaram sobre o poder terapêutico de transformar luto em serviço. Teólogos discutiram sobre as formas misteriosas como Deus se comunica. Cientistas ofereceram explicações neurológicas fascinantes sobre como o cérebro processa a perda. Mas para Julia, a resposta mais significativa veio de Antônia, a mãe de Carlo. Elas se encontraram num café ensolarado em Milão, e Antônia segurou as mãos de Julia por longos minutos antes de falar. Eu sempre soube que Carlo deixaria um legado, ela disse, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas nunca imaginei que seria através de você. Ele sempre disse que você era a pessoa mais forte que conhecia. Parece que ele estava certo. Não sou forte, Julia protestou. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Isso é exatamente o que força é. Antônia sorriu gentilmente. E você sabe o que é mais bonito? Você não apenas completou o projeto dele, você o transformou em algo maior. Carlo tinha a visão, mas você trouxe o coração. Vocês dois sempre foram assim, complementares. Talvez seja por isso que essa história precisasse ser de vocês dois. 2 anos depois, o projeto Presença Real, como acabou sendo oficialmente chamado, conectava mais de 100.000 pessoas em 73 países diferentes. Havia histórias extraordinárias de transformação documentadas. Pessoas que haviam sido salvas do suicídio, famílias reconciliadas após anos de conflito, vocações religiosas descobertas através de conexões inesperadas. Mas as histórias favoritas de Julia eram sempre as simples. A viúva idosa na Escócia, que encontrou uma amiga de oração na Tailândia, o adolescente deprimido no Brasil, que descobriu propósito ajudando outros através de suas próprias experiências dolorosas,
O pai divorciado na Austrália que reconstruiu sua relação com Deus através de conversas com um monge no Nepal. Júlia nunca teve certeza absoluta se Carlo realmente havia aparecido fisicamente para ela ou se sua mente criara aquelas experiências como forma de processar luto e encontrar propósito. Os teólogos e psicólogos que ela consultou ao longo dos anos ofereceram perspectivas variadas, e ela aprendeu gradualmente a ficar em paz com a ambiguidade, com o mistério, porque no final, a verdade mais profunda não estava em definir a natureza exata das aparições. Estava no fruto abundante que geraram. Em noites tranquilas, quando Júlia trabalhava nas atualizações constantes do projeto ou respondia cuidadosamente mensagens de pessoas em crise profunda, ela às vezes sentia aquela presença familiar, não visual ou audível, mas palpável no coração. E ela sorria internamente, porque havia aprendido a lição mais importante que Carlo poderia ter ensinado. O amor verdadeiro não conhece os limites da morte. Ele se transforma, se adapta, encontra novos caminhos de expressão. Os que amamos profundamente nunca nos deixam completamente. Eles se tornam fios coloridos, tecidos na tapeçaria complexa de quem nos tornamos, influenciando cada escolha, cada ato de bondade, cada momento em que decidimos que a esperança é infinitamente mais forte que o desespero. Carlo Acutis havia partido prematuramente aos 15 anos, mas seu legado crescia exponencialmente a cada dia, não apenas nos milagres catalogados meticulosamente ou no projeto digital revolucionário, mas em cada coração individual tocado pela missão que ele começou e Júlia completou corajosamente. Uma missão que provava definitivamente que santidade não é sobre perfeição inalcançável, mas sobre permitir que Deus use até nossas feridas mais profundas para curar o mundo quebrado. E quando pessoas perguntavam diretamente a Júlia se ela realmente acreditava que Carlo havia aparecido fisicamente para ela, sua resposta era sempre exatamente a mesma, pronunciada com convicção tranquila. Acredito que o amor verdadeiro encontra um caminho. Chame de milagre sobrenatural, de visão mística ou simplesmente de profunda conexão humana que transcende compreensão racional. O nome específico não importa absolutamente. O que importa fundamentalmente é que algo extraordinário aconteceu, que transformou minha dor paralisante em propósito significativo, meu luto destrutivo em missão construtiva. E se isso não é graça divina em ação concreta, então honestamente não sei o que é. A história de Júlia se espalhou rapidamente além das fronteiras digitais. Ela foi convidada para falar em universidades, retiros espirituais e conferências sobre luto e transformação. Mas ela sempre voltava ao essencial, que Deus escreve reto por linhas tortas, que nenhuma lágrima é desperdiçada, que cada dor pode se tornar ponte. O projeto crescia organicamente, não através de marketing agressivo, mas através de vidas transformadas. Cada pessoa que encontrava esperança se tornava mensageira. Cada coração curado se tornava curador. Era exatamente o que Carlo havia imaginado. Não uma plataforma, mas um movimento. Não uma tecnologia, mas uma comunhão. A jornada de Júlia nos ensina que a dor nunca é o fim da narrativa. É o solo fértil, onde crescem as transformações mais profundas e duradouras. O que começou como visitas misteriosas e inexplicáveis tornou-se um movimento global de compaixão autêntica, provando que Deus escreve reto por linhas tortas e que nenhuma lágrima é desperdiçada na economia divina. Carlo pode ter partido jovem, mas sua missão alcançou uma amplitude que ele jamais poderia ter imaginado, multiplicada através da coragem extraordinária de uma amiga que escolheu confiar quando tudo parecia absolutamente impossível. O projeto Presença Real continua crescendo exponencialmente, lembrando ao mundo que santos não são pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis.
e que cada um de nós carrega dentro de si o potencial de ser milagre concreto na vida de alguém. A maior prova de vida eterna não está em aparições ou fenômenos sobrenaturais, mas na forma como aqueles que amamos continuam transformando o mundo através do amor que deixaram plantado profundamente em nossos corações. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você é. Sua participação mantém viva essa comunidade de fé e esperança. Até a próxima história.